Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5 e verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O título desse FDR chama-se Como Aumentar a Sua Fé. E uma das razões porque o Senhor nomeia discípulos é para capacitá-los a lidar com o crente. Quando Jesus foi a Nazaré, a cidade da sua infância, a cidade da sua adolescência, a Bíblia diz que ele não podia fazer ali obras maravilhosas. E ele ficou admirado pela incredulidade deles. Sabe, existe algo como incredulidade associada ou comunidade, que impede a obra do Senhor ser realizada. Segundo esse comentário, no capítulo 6 de Marcos, Jesus disse que ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Está aqui no verso 6. Por que será que Jesus percorreu as aldeias vizinhas ensinando? Sabe por quê? Porque o ensinamento é o antídoto para a incredulidade. Não amamos as pessoas que estão na incredulidade. Nós estamos aqui para ensinarmos a elas a sair dessa incredulidade. E nós precisamos que essas pessoas, elas sejam ensinadas na fé, no potencial de fé que está em nós, nos princípios que governam o crescimento da nossa fé. E particularmente nesse FDR, nós queremos te ensinar como você pode aumentar a sua fé, ou seja, a nossa fé. E todas as vezes que Jesus fala sobre fé, ele sempre se refere ao nosso relacionamento com outras pessoas. Se a nossa fé está crescendo, ela inevitavelmente irá envolver nosso relacionamento com outras pessoas, com outros cristãos, com outros crentes. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 3 e verso 4. Vou esperar que você abra a sua palavra, para nós juntos meditarmos, porque a meditação traz revelação. Diz assim o texto, Lucas capítulo 17, verso 3 ao verso 6. Diz assim: Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia
retorna a ti dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe, queridos, é interessante nós entendermos o que Jesus deseja falar conosco nesta noite. Em resposta a esse ensinamento sobre perdão, em resposta a esse ensinamento acerca de relacionamentos humanos, os apóstolos suplicaram ao Senhor, aqui no verso 5, aleluia, aumenta a nossa fé, ou seja, acrescenta a nossa fé. Então é necessário que haja fé para entender os santos, aleluia. Sabe, eu vi um profeta, um pastor amigo meu, falando as seguintes palavras: viver no céu com os santos que amamos será a glória, viver na terra com os santos que conhecemos bem, isso é outra história. Sabe, queridos, quando Jesus começa a falar sobre viver na terra com os santos que eles conhecem, imediatamente eles reconhecem os apóstolos, os discípulos, que eles precisavam aumentar a sua fé. E eu quero te falar e compartilhar contigo nesta noite. Aqui no versículo 6 desse mesmo capítulo ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu preciso te ensinar que a fé em nossas vidas, ela cresce em etapas. Aqui, continuando no verso Marcos 11, 23. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 11, verso 23. Diz assim: porque na verdade eu vos digo, que qualquer que disser a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. E essa passagem aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, 23, menciona não somente árvores, mas também montes. Sabe, não há muitos de nós reajustando a topografia, ou seja, declarando para que as montanhas se movam, e deste modo nós espiritualizamos esse conceito de fé que move montanhas. É interessante que no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 12, olha o que o profeta diz: então disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E outras versões diz: porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir.
ou talvez de uma tradução melhor, diz: estarei por trás da minha palavra para fazer com que ela seja cumprida. Então, queridos, nós precisamos encontrar esse tipo de fé que fala e as coisas acontecem. E esse é o ponto que eu quero trazer para você nesse momento. Há a fé que fala, disponível para todos os filhos de Deus, mas há a fé que diz. Lucas 17, vamos voltar, abrir a palavra em Lucas 17, verso 6, quando nós interpretamos esse versículo: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. Sabe o que é que o Senhor quer falar aqui? Qual é a revelação que eu quero compartilhar com vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? Sabe, quando nós interpretamos esse texto, o que o Senhor quer nos falar é que é necessário somente um pouco de fé para fazer muitas coisas. O problema com esse tipo de doutrina é que ela não funciona. Pouca fé nunca realiza muitas coisas. E eu fui ensinado dessa maneira no início da minha caminhada: se eu tiver um pouquinho de fé, eu declaro as montanhas, elas têm que sair. Foi essa doutrina sobre fé que eu fui ensinado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu quero trazer uma revelação do alto para a sua vida. Pouca fé não realiza muitas coisas. Há alguns anos atrás, eu vi e li uma tradução que dizia: se você tem fé que cresce como um grão de semente de mostarda. Quando eu vi isso, se eu tiver fé que cresce como um grão de mostarda, eu parei para pensar sobre isso. Sabe, queridos, quando eu li isto, o Espírito Santo de Deus fez com que eu compreendesse o ensinamento de Jesus de uma nova maneira. E é isso que nós queremos te ensinar nesta noite. Quando Jesus foi à sua terra e pregou, e ali não operou sinais e maravilhas, foi o que ele disse: por causa da incredulidade daquele povo. E quando o Senhor trouxe essa revelação, isso caiu no meu coração de uma maneira diferente. Jesus não estava nos dizendo que tudo que nós necessitamos é uma ponta pequena de fé, como uma semente de um grão de mostarda, para podermos movermos árvores, para podermos movermos montanhas. O Senhor, na realidade, Ele estava nos ensinando que a fé cresce como o grão de mostarda. E essa fé que cresce como um grão de mostarda, ela pode curar o enfermo, ela pode expulsar demônios, ela pode ver os sinais que se seguem, como Jesus profetizou na grande comissão. Está lá em Marcos 16, verso 17 a 20. E é tão interessante que há um comentário divino, como o grão de mostarda
cresce. Você quer crescer nesta noite em Deus? Quer crescer nesse momento do Senhor? Vamos abrir o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 14 ao verso 20. Desculpa. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Diz assim a palavra: apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor que todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que é que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, nesse momento, para você que nos assiste, diante de todos os ensinamentos que você recebeu durante a tua caminhada, acerca dessa palavra, sobre a fé cresce como um grão de mostarda. Esse texto muda completamente a nossa percepção, quando Jesus diz aqui que a semente de mostarda é pequena, mas quando ela cresce, é a maior entre todas as plantas, e que se torna uma árvore suficientemente grande para alojar os pássaros. Então nós chegamos à seguinte conclusão nesse momento. Nós compreendemos que não é pouca fé, mas uma fé crescente, que faz muitas coisas. E que esse é um conceito de fé radicalmente diferente. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Você está aí comigo? Pouca fé fará algumas coisas, e muita fé fará muitas coisas. Mas a fé que cresce era a ideal que Jesus ensinava. Paulo fala no livro de Romanos capítulo 1, verso 17, que nós precisamos andar de fé em fé. Aleluia, aleluia. Ou seja, que nós progredimos em direção ao resultado de uma fé amadurecida. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 17. É importante nós abrirmos e compartilharmos, quando diz aqui o apóstolo Paulo: porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos lá agora para 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios: e ainda que eu tivesse o dom de profecia
e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse, olha o que está escrito na tua Bíblia, toda a fé, aleluia, de tal maneira que eu pudesse remover montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Sabe o que Paulo está falando nesse texto? Aleluia! Paulo reconhecia que era necessária toda a fé, não era pouca fé, não era uma fé pequena, era toda a fé para remover montanhas em nossas vidas. Eu quero te dizer, você não remove montanhas com sementes de fé, você remove montanhas, aleluia, com toda a fé. E nesses dias que nós estamos vivendo uma crise na economia, crise na saúde, crise social, nós temos visto os próprios cristãos com a fé pequena, uma fé limitada, que não tem coragem, não tem ousadia para exercitar os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm pouca fé. Sabe por que tem pouca fé? Porque eles não andaram de fé em fé, não progrediram na fé, e quando vem lutas, quando vem as circunstâncias, eles são paralisados por elas. Eu quero te dizer, para você ter toda fé, é necessário uma fé totalmente desenvolvida, para você ser capaz de transferir uma montanha de um lugar para outro lugar. Aleluia! Aleluia! Eu estava comentando agora há pouco com um dos nossos líderes e dizendo: olha, eu estou aqui na igreja gravando esse FDR, a igreja está vazia, nós moramos próximos de uma comunidade carente, temos a nossa igreja, moramos porque nós estamos aqui quase todos os dias, e eles disseram: olha, pastor, a cidade está deserta, está perigoso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu disse: olha, já imaginou os enfermeiros, médicos que têm que sair todos os dias para dar os seus plantões e enfrentar essa pandemia de frente? Mas eles vão porque estão exercitando a missão pelo qual eles fizeram no juramento da sua universidade. E nós, qual é o juramento que nós fizemos diante de Deus nesses dias? E é isso que o Senhor está pedindo à sua igreja. Diferença que em vez de gerar ousadia, tem gerado temor, tem gerado medo. Ei, xalabaço de calabaça. Será que é o mundo que tem que nos ensinar? Ou nós temos que ensinar ao mundo? Sabe, é necessário uma fé totalmente desenvolvida. Paulo reconheceu isto, e Jesus nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Sabe, em Mateus 17 lemos que Jesus estava no topo do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e durante aquele tempo apareceu
para outros 9 apóstolos que estavam embaixo esperando, e um certo homem que tinha um filho lunático. Isso fazia com que ele caísse dentro do fogo e dentro da água, e os 9 apóstolos tentaram o exorcismo, mas não obteram sucesso. E aquele homem foi ao encontro de Jesus, que descia do topo da montanha, e disse, está aqui em Mateus capítulo 17, vamos abrir, vamos ler, verso 14 ao verso 20, aleluia. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e eu os trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando eu vos suportarei? Traze-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direi a esse monte, remove-te daqui para lá, e será removido, e nada, aleluia, e nada, aleluia, e nada será impossível para vós. Que acusação aquele homem fez, que os discípulos de Jesus não puderam curar o seu filho. Sabe, queridos, os discípulos disseram, Senhor, temos aquele rapaz, o tratamento carismático completo, nós sacudimos ele, dissemos em nome de Jesus, fizemos tudo, mas o demônio não saiu. Por quê? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Sabe, a palavra no grego incredulidade mais propriamente significa pouca fé, ou fé pouco desenvolvida. Jesus não estava falando sobre incredulidade como uma força negativa, até porque eles eram seus discípulos. Aqueles discípulos não teriam tentado expulsar demônios se eles estivessem em estado de incredulidade. Você concorda comigo? Eles tinham fé, tanto é que eles foram lá para expulsar os demônios, mas a fé deles era pouca, a fé deles era pequena. Cheia calabaçou. Você está aí comigo? Você está aí comigo? Incredulidade é uma coisa negativa que descrê. O problema daqueles 9 discípulos era pouca fé. E tem muitos que estão dentro da igreja como esses discípulos, com pouca fé. Sabe, se nós lemos esse texto, eles até tentaram fazer o trabalho direito, mas o que adianta você tentar fazer o trabalho direito sem fé suficiente? Os
Os discípulos, eles não eram incrédulos. Você está aí comigo? Os discípulos, eles não eram incrédulos. Eles foram lá para expulsar. Eles simplesmente não tinham a fé suficientemente desenvolvida para lidar com aquele problema. Eles tinham semente de fé, e eles estavam diante de um problema como uma árvore de certo tamanho. E Jesus seguiu ensinando-nos que mesmo que a fé deles fosse pouco desenvolvida, e se eles permitissem que ela crescesse como um grão de semente de mostarda, eles poderiam eventualmente dizer a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus estava ensinando aos seus discípulos o que era exercitar a pouca fé deles. Não era a incredulidade, e sim a pouca fé deles. Em outras palavras, nada nada será impossível para você, se você tiver uma fé desenvolvida. Que fé é essa, pastor? Desenvolvida é a fé que cresce e continua a crescer. Porque o conceito bíblico da fé é o crescimento dela. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Sabe o que eu quero deixar para você nesse momento, nessa mensagem, nesse ensino? É que a fé, ela cresce numa série de passos ou etapas. E quando você está diante do desafio, que Deus te chama a você exercitar a sua fé, e você fica duvidando, fica na realidade lutando para obedecer a voz do Senhor, eu quero te dizer, é o Senhor te chamando a exercitar um novo tipo de fé, para você subir de nível. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo diz: porque pela graça que me é dada, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos abrir Romanos capítulo 12. Oh, Rebeca Labassou de Calabassai. Vamos lá do verso 2 e o verso 3. Tomar água aqui. Dá licença, irmãos queridos que nos assistem. Estou com sede, não só de água, mas sede de Deus, sede da presença do Senhor. Aleluia! Olha o que Paulo diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa fé, para que experimentei, transformados pela renovação da vossa fé, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o verso 3, aqui Paulo dá o checkmate, aqui Paulo declara, aqui Paulo traz, aleluia, a verdade acerca da fé. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado cada um uma medida de fé. A maior heresia, meu irmão,
nós ouvimos alguém falando que não tem fé. A própria palavra diz que Deus colocou uma medida de fé em você e em mim. Ah, pastor, porque o senhor tem tanta fé, e eu queria tanto ter essa fé. Eu vejo muitos irmãos falando isso para mim. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho exercitado, e essa medida de fé tem crescido na minha vida a cada passo, a cada situação, a cada circunstância, a cada problema. Eu não tenho recuado, eu tenho exercitado a minha fé, e ela tem crescido de uma medida, de um grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está se tornando uma grande árvore para acolher aqueles que andam na incredulidade. Aleluia. Eu quero finalizar esse FDR nesta noite te dizendo algo. Estou sentindo muita unção de Deus. Apesar da igreja estar vazia, eu sei que tem anjos acampados ao nosso redor. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor, em meio à crise, em meio às batalhas, em meio às circunstâncias, e quando as montanhas vêm à minha frente, é a oportunidade de eu exercitar uma nova medida de fé na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho sido aprovado. Aleluia! Tem muita gente sendo, eu não digo reprovada, mas ficando em recuperação, porque o Senhor não reprova. Talvez você, nesse momento de pandemia, talvez nesse momento você está deixando de obedecer os princípios de Deus, e você não está sendo reprovado, mas está ficando em recuperação na tua fé. Ou talvez você já esteja até em ré. Porque Deus está dando oportunidade a você de subir os níveis de fé na tua vida. Você está aí comigo? A fé começa com Deus dando a cada um de nós. Você está aí comigo? A fé começa Deus dando a cada um de nós uma medida de fé. A palavra medida em grego chama-se metron, que significa uma porção limitada. Aleluia. Cheia calabaçara machai. Essa semente, essa porção limitada, ou essa medida, é dádiva de Deus para todos os crentes, para todos nascidos de novo, nascidos de Deus. Não há cristão que possa dizer: eu não tenho fé, porque as Escrituras dizem que Deus distribuiu para cada homem a medida ou semente de fé. Deus colocou uma semente de grão de mostarda, e eu quero te dizer, ela está se tornando uma árvore para acolher aqueles que ainda não têm exercitado de maneira correta a sua fé. Eu quero finalizar esse FDR em Efésios capítulo 2. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Rebeca Labaçou de Cai, Espírito de Deus, oh, Rebaxe Rebeca Labacé, Reia Sou de Calabaçou de Calabacé.
Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Quando todas as vezes que eu falo de Éfeso, eu sempre falo que foi uma das grandes batalhas que Paulo precisou exercitar a sua fé. E olha o que Paulo diz aqui: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você é nascido de novo, se você é verdadeiramente um crente nascido de novo, aquela semente, aquela medida e aquela dádiva foi concedida a você, no nome de Jesus. E ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, e eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei que tu me sararás. E se tudo está perdido, ainda eu sei que tu restaurarás, e eu descanso em ti, que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu descanso em ti, que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, e eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido,
você nesta hora. Você que está fraco na fé. Você que está temeroso, duvidoso, em meio a todas as situações e circunstâncias que você tem passado, você tem vivido. Veja isso como uma grande oportunidade de você exercitar a sua fé, para que a medida de fé seja aumentada em sua vida. Eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.